Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui de novo para mostrar as mensagens da palavra do Senhor. Eu uso esse método de mostrar a paisagem porque eu sou do canal Apaixonados pela Natureza. Então, a gente precisa mostrar a natureza, já que eu sou apaixonado pela natureza, então eu tenho umas paisagens muito lindas. E hoje eu quero falar de um assunto muito triste às vezes, que as pessoas acham que pode viver cometendo pecado. Porque existe dois assuntos sobre o pecado. O primeiro é ser pecador. Ser pecador é que nós somos nascidos pecadores. Vimos do pecado. Desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, nós continuamos sendo pecadores. Nós já nasce pecador porque o, o nosso querido Davi, o rei Davi, disse que em pecado concebeu a minha mãe. Mas esse é a nossa natureza. Só que tem um problema aí. Nós não podemos considerar melhor do que ninguém, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Mas nós éramos separados de Deus até Cristo vir. E Cristo agora está entre nós, intercedendo entre nós e Deus. Ele é o nosso intercessor, desde que ele veio aqui. E nós vivemos pela graça. Porque Jesus veio e ele deu o direito de nós ser perdoado. Então, eu quero ler um texto para vocês assim. 1 João capítulo 3, no verso 4, diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Numa tradução mais antiga, que é Almeida Corrigida, Almeida, ela diz: quem peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é por isso que diz que as duas fases do pecado. Uma é nós ser pecador. Ser pecador não isenta nós da presença de Deus, porque a nossa natureza pecaminosa. Agora existe um outro problema. Ser pecador nós não somos, não é a nossa escolha ser pecador. Agora existe uma outra coisa. Cometer pecado é a nossa escolha. Porque ser pecador é uma coisa e viver no pecado é outra, bem diferente. Então, eu escolho viver no pecado. Por exemplo, é pecado tomar bebida alcoólica? É, porque eu estou me destruindo o meu corpo. Então aí é pecado. É pecado fumar?
é pecado, porque o cigarro me destrói. Tudo aquilo que eu faço de errado na minha vida é pecado. E sendo pecado, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E aí nós transgredimos quais leis? Leis da natureza, leis de saúde e lei moral. Todas essas leis nós estamos transgredindo. Porque Deus deixou esses ensinamentos para que nós cuidássemos de nós mesmos, né? Deus sempre quis nos colocar em um bom lugar. Um bom lugar como? Que nós entendesse que pecar é errado. Então nós não podemos confundir ser pecador com cometer pecado. Eu quero que você, meu amigo, entenda isso. Às vezes a gente vê algumas versões de algumas pessoas que pregam a palavra de Deus, dizendo assim, salvo, está na Bíblia, né? Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso não é certo, não é verdade. Porque se nós formos perdoados por Deus e nós voltar novamente a cometer o mesmo pecado, nós precisamos renovar o nosso pedido de perdão. Porque Deus está pronto para perdoar. Pedro uma vez perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, até 70 vezes 7. Agora, existe alguma coisa que eu quero dizer para vocês que essa é muito grave, o que eu vou lhe dizer agora. Existe pecados voluntários. O que é um pecado voluntário? É aquele pecado que a gente planeja. Pecados planejados. Muitos pecados são planejados. Ninguém comete adultério assim, como diz o ditado, no vapt-vupt. O negócio vem sendo planejado vários dias, né? Até acontecer. Ninguém assassina uma pessoa assim, muito difícil acontecer. Geralmente ela é planejada por vários dias, até cometer o ato de assassinato. Então nós não podemos... esses são pecados terríveis. Um outro problema mais sério ainda do pecado é não voltar atrás, não aceitar que cometeu. Nós somos muito como fala, falta de entendimento, temos muita falta de entendimento sobre esse assunto. Nós achar que não cometemos pecado. A maioria das pessoas que cometem pecado. Por exemplo, se você tem a sua família e você comete adultério, quantos pecados mais você vai inventar para cobrir aquele pecado? Aconteceu isso com Davi. Davi, quando pecou, cometeu adultério, ele fez vários outros crimes para encobrir o primeiro pecado. E nós fazemos o mesmo. Se você inventa uma mentira para uma pessoa e essa mentira ela é descoberta,
você vai inventar várias mentiras para poder cobrir a primeira mentira. Então você precisa entender que nós precisamos da presença de Jesus em nossa vida para que nós possamos resistir às tentações do inimigo. Porque Satanás ele está aí pronto para fazer com que você peca. Agora, não é obrigado nós, porque nós pecou, nós levantar. Davi pediu perdão e Deus perdoou. E o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus hoje, nosso Deus. O mesmo Jesus daquele tempo é o mesmo Jesus de hoje. E hoje, com mais ainda, que Jesus veio aqui, morreu na cruz para remir nós do pecado. Agora nós temos que ter muito cuidado em não acreditar que somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Agora, eu falo novamente, viver no pecado é diferente de ser pecador. Pecador, a nossa natureza é pecaminosa desde os nossos primeiros pais, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus. Mas nós podemos viver sendo pecador, mas viver sem cometer pecado. É só entregar a nossa vida a Jesus e viver numa comunhão com Deus, que nós vamos estar livres do pecado e obedecer o quê? A sua lei. Porque o pecado é transgressão da lei. E eu sou uma pessoa assim, gosto muito de ouvir os nossos pastores. Eu ouço qualquer pastor falando. Então, nenhuma pregação, uma palavra nos ajuda. Então, nós viemos aqui. Então, ser pecador não é nossa escolha. Agora, pecar é nossa escolha. Então, por isso que fala, ser pecador é uma coisa e viver no pecado é outra. Mas Jesus veio lá dos altos céus, veio aqui, sofreu, morreu pendurado em uma cruz, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. E agora nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. Se você quiser, meu amigo, entrega o coração a Jesus. Ele vai te salvar, Ele vai Ele vai te ensinar como você deve viver pela sua palavra, pela Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, né? João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. E a gente fica pensando que muitas vezes as pessoas hoje não querem buscar a palavra de Deus, não querem buscar os ensinamentos de Deus, mas as coisas vão ficar mais difíceis. Está difícil hoje, mas vai piorar, vai ficar mais difícil para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E nós temos que ter cuidado de buscar hoje, porque esse tempo vai passar. Amós capítulo 8, verso 11, diz assim: eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E esse é 8, verso 11 do livro de Amós. E o verso 12 diz assim: andarão de mar a mar. Quer dizer, andarão por toda a terra, procurando a palavra do Senhor e não encontrarão. Não é mais necessário. Fechou a porta da graça, né? Aí você vai dizer aquela palavra: fechou a cega, passou o tempo.
e nós não fomos salvos, porque deixamos passar o tempo. Essa porta, assim como Deus fechou a arca no tempo do dilúvio, a porta da arca por fora, e a família que foi salva foi só a família de Noé, assim será nos últimos dias também, que essa porta a porta da graça é a porta da oportunidade, vai se fechar. E aí nós vamos sofrer muita angústia, como aquele povo sofreu também lá no dilúvio. Eles não conheciam chuva, e agora eles estão vendo que a terra estava enchendo, e eles começaram a correr atrás da arca, pedindo para Noé abrir a arca, mas era tarde demais. E assim será no fim. Nós não podemos estar dormindo. E Jesus está aí de braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Estou falando na minha versão, para dar um entendimento, porque nós precisamos entender que Deus está aí, pronto para perdoar. Não é porque nós pecamos, o que nós precisamos é entender que estamos errados. Mas Jesus está aí, de braços abertos, esperando eu e esperando você. Então, meu amigo, aceita esse caminho antes que seja tarde demais. E se você gostou desse vídeo, você compartilhe com seus amigos e também você dá o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.